Boa noite. É, eu vou explicar agora o computador, a simulação de um computador criado numa arquitetura feita especificamente para a matéria de projeto de circuitos lógicos aqui da UFBA. A intenção é executar uma expressão, essa expressão aqui, e onde a gente vai ler as variáveis, o valor das variáveis, e vai exibir o resultado final dessa expressão. Essas variáveis elas estarão armazenadas na memória de programa, no, na memória RAM, memória de dados. E aí o computador ele vai processar essa expressão através da execução de alguns passos. Aqui eu estruturei cada passo em uma linguagem parecida com Assembly. Na verdade, é bem parecida com Assembly. Onde isso daqui significa leitura, esse RDM, leitura de dados da memória, leitura da memória de dados. E aí nós temos a subtração, é o terceiro passo. O movimento, porque quando nós temos uma operação, essa operação, o valor dela, ele é direcionado a um registrador de transação, que nesse caso é o RA. E aí eu retiro esse valor do registrador de transação, RA, e insiro em RY. Após isso, eu multiplico RX por RY e movo o valor para RX. E leio mais uma vez o valor da memória e insiro em RY para fazer uma soma entre RX e RY. Por final, exibindo o valor resultado dessa soma. Aí, a partir desse código, eu fiz uma conversão para binário em comandos, instruções de 8 bits, onde os primeiros 4 bits representam as operações e os 4 bits seguintes representam dois números, 2 bits cada. Dessa forma, temos aqui que os primeiros 4 bits são operação, os 2 bits seguintes representam um registrador e os dois últimos podem ser tanto um registrador quanto um endereço da memória de dados, a depender da operação que está sendo feita. Agora eu vou mostrar um pouco do circuito antes de iniciar a execução dele. Temos aqui um contador de programa que vai receber o clock e vai passar esse clock para um barramento paralelo de flip-flops JK, onde nós vamos ter aí o armazenamento dos números e a partir de cada clock vamos ter a contagem de instruções. Essa contagem ela vai ser convertida e passada como saída para um índice. E aí nós voltamos aqui para o main. A contagem ela vai ser enviada para a memória de programa, vai ser um índice da memória de programa, que vai receber essa contagem como um endereço. Cada item desse daqui é uma instrução, vai executar algum passo, alguma coisa. Então, a partir desse endereço, nós teremos uma instrução como saída, uma instrução de 8 bits, conforme o que eu expliquei anteriormente. E aí essa instrução ela é exibida aqui em cima mais para fim de acompanhamento do que realmente está acontecendo no programa. E aí agora nós vamos aqui para a nossa unidade de controle, o ALO, onde ocorre a maior parte do processamento do programa. A instrução ela é passada para um registrador de instrução
que vai, que vai separar a instrução, fracionar ela, né, para um demultiplexador. Nesse demultiplexador, as operações elas são um índice do valor que ele vai ser passado em cada um desses caminhos. Ou seja, cada operação corresponde a um caminho e isso é selecionado através dessa separação dos valores. E o valor que sobra, os 4 bits que sobram, eles são passados pelo demultiplexador para que eles sigam sua operação. Aqui nós temos alguns circuitos que foram separados para fins de organização, para que fique mais organizado, o circuito fique mais coeso. O principal deles é o banco de registradores, onde nós contamos com 4 registradores e algumas entradas. Então, nós temos aqui o clock, a informação que vai ser registrada, o endereço principal. Esse endereço principal ele é responsável por inserir a informação em um determinado endereço. Temos também o endereço de transação, que ele vai ser usado em ações como a movimentação de um endereço para outro. E nós temos o endereço 2, que ele vai servir para nós termos a saída 2, onde e será usado principalmente em operações onde usamos 2 registradores, como multiplicações, adições e subtrações. Essa questão aqui da reescrita ela vai ser muito útil quando a gente pensa que toda operação, adição, multiplicação, soma, terá seu resultado inserido num registrador de transação, que no caso é o registrador 0. Então, quando isso estiver habilitado, nós não teremos esse circuito aqui de circulação. Nós não teremos a reescrita do código. Unidade de controle. Na unidade de controle, nós também temos o circuito existe número. Esse circuito ele é muito útil para que a gente consiga separar alguns processos, verificando se existe realmente um número ali. Com uma porta ou simples, nós verificamos se 2 valores existem. Nós temos a opção do valor de 4 bits e o valor de 8 bits, saindo cada um sua saída como resultado. E ele é muito útil quando nós pensamos que muito dessas operações elas acabam utilizando o banco de registradores, porque ele é de instância única, já que nós vamos precisar dos valores dele. E aí nós utilizamos muitos transistores para separar essas operações. Então, esses transistores, eles acabam sendo operados por esse circuito existe número. E aí eu vou passar a executar aqui o programa para que a gente possa ver na prática como é que esse circuito está funcionando. Temos aqui as operações, ó, ação, multiplicação, soma, todas separadas por transistores, como eu acabei de falar anteriormente. Vamos à primeira linha de execução do programa. Essa primeira linha de execução ela vai fazer uma leitura, a leitura do valor 5 e inserção no endereço 1, aqui no banco de registradores. Como podemos ver, o valor 5 está aqui para ser inserido e ele será inserido nesse endereço 1, que é esse daqui.
Agora voltamos aqui. Está aqui o valor 5 inserido no endereço 1. A próxima instrução é a instrução de leitura também. Essa leitura do valor 4 ela será inserida no endereço 2. Aqui, ó, como podemos ver, ela será inserida aqui nesse registrador. Nós já temos aqui duas leituras e nós executamos essas duas linhas de código aqui. Vamos começar as operações. A primeira operação é uma operação de subtração, onde nós pegamos o valor 4 e subtraímos 1 dele, já que nós queremos decrementar esse valor. Então, temos aqui a saída da subtração, que será inserida no endereço de transação, que é esse daqui. Tá vendo? Temos aqui já a saída 3, que é o resultado da operação. E aí a próxima operação é um movimento. Vocês conseguem ver que o valor 3 ele foi inserido aqui no registrador 1, no registrador 00, na verdade. E agora ele vai ser movido aqui, ó, endereço de transação 2, para o endereço 2, o local onde está o valor 4. E dessa forma, nós temos aqui o valor voltando aqui e passando de volta para as entradas dos registradores. Esse circuito aqui ele será travado quando não houver escrita. Ou seja, em um dado momento, nós vamos trazer o endereço de transação, mas não haverá essa reescrita. Isso vai ocorrer quando teremos a multiplicação. Vamos ver a seguir. Pronto. Aqui já ocorreu a movimentação. Como vocês podem ver, o valor 3 está aqui inserido no registrador 2. E aqui nós já temos a multiplicação, o processo de multiplicação. O processo de multiplicação ele trava o processo de soma e o processo de subtração. Ele traz dois valores, o valor 1, que é trazido pelo endereço padrão, 3, e o valor 2, que é trazido pelo endereço 2, que é 5. E aí nós temos aqui o processo da multiplicação, que resultará no valor 15. Como vocês podem ver, aqui, segundo o nosso circuito, nós teríamos uma estrutura de reescrita. Porém, nessa multiplicação, por nós utilizarmos duas portas, o endereço 1 e o endereço 2, nós não queremos a reescrita, porque nós estamos executando a multiplicação. Então, esse circuito ele foi desabilitado para que o valor ele possa ser inserido. Aqui ele vai ser inserido no endereço 2. Pronto. E a ação seguinte foi somar 1 a esse valor, como consta. 15, como consta aqui no código. Subtrai.
Na verdade, a representação hexadecimal do, do 15 é F. Então ainda não ocorreu a soma. Vamos executar aqui para que ocorra a soma. Acredito que esse daqui já seja a leitura do valor 2 para que possamos ter a soma, que é o processo final daquela equação que foi pedida pelo professor. Aqui nós temos a leitura do valor 2, que ele vai ser escrito em um registrador, que é o valor 2, já no banco de registradores. Aqui, já no banco de registradores. Por fim, teremos a soma, o circuito da soma, que já está habilitado aqui, com duas saídas. 15 mais 2 equivale a 17. Esse valor 17 ele será inserido no endereço 2. Aqui. Dessa forma, nós concluímos o processamento da equação que foi pedida com a arquitetura trazida para a matéria de PCL.